que eu não, era um assunto que eu não queria falar. Mas eu sou uma pessoa pública e me senti muito invadida e muito desrespeitada das pessoas cogitarem que eu poderia criar um atestado, inventar e brincar com saúde para não ir num compromisso. Independente, ó, primeiro de tudo, a farofa da DK, cara, é um sucesso. Acho ela genial, todo mundo sabe. Eu conversei com ela ontem sobre que eu dei entrada no hospital ontem. Já sabia que não teria como eu sair daqui assim, já pulando. Depois eu vou explicar direitinho. E a gente tinha uma escolha. Eu ia ter que escolher entre cancelar a farofa ou cancelar o Carnatal. E conversando com a minha equipe, com todo mundo e com ela também depois, né? A gente entendeu que onde menos traria prejuízo seria a farofa, por ser um evento particular, uma festa, um lugar que já tem outras atrações. Eu estava me preparando para subir o Everest, para fazer tudo isso, e lá nos Estados Unidos, fazendo preparação e tal. E quando... Isso não tem nada a ver com a minha cirurgia de endometriose, tá, gente? Porque muita gente ficou pensando que tinha a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, não. Quando eu comecei a me preparar, um dia antes, eu ia fazer um tratamento que é bem legal. Chama ozonioterapia, que é um negocinho que você tira o seu sangue e mistura ele com ozônio. Lá nos Estados Unidos as pessoas fazem muito isso. Aumenta a sua imunidade, melhora e tal. Quando eu fui fazer esse negócio para poder me dar mais condição ainda lá no Nepal, a médica de lá falou: olha, você tá com uma coisa muito séria, uma questão muito séria. Eu não vou falar nomes aqui, porque quando eu fui lançar agora sábado um filme com a minha amiga Ludmila Dyer sobre autoconhecimento, etc., eu mencionei que quando eu tive esses problemas de saúde, o autoconhecimento me ajudou muito a passar pelo tratamento com leveza, com tranquilidade, que muitas pessoas acharam que eu estava com depressão e na verdade eu não estava com depressão. Eu fiz uma imersão para cuidar de mim, para me autoconhecer, e eu fiquei muito calma, eu fiquei muito plena, eu fiquei num lugar de muita tranquilidade. Mas nesse lugar, nessa coisa que a gente fez, né, do filme, eu comentei uma questão de um vírus que todos nós, muitos de nós, não vou falar todos porque eu não sou médica, né, mas a grande maioria da população tem esse vírus, só que ele é adormecido e às vezes ele pode ficar ativo e causar várias coisas. Ele também pode estar associado a esclerose múltipla, câncer, a mononucleose, tanta coisa. Só que eu nem entrei nesse assunto, eu só falei uma frasezinha para explicar um pouquinhozinho das coincidências que rolaram sobre essa jornada de autoconhecimento e etc. E as pessoas já fizeram tanto sensacionalismo com isso, e eu queria dizer para a imprensa e todo mundo para ter cuidado com essas coisas, né? Com as informações, com as desinformações. E aí eu botei um filtrinho que eu tô com a cara feinha. E aí eu fui mesmo assim. E quando eu cheguei lá, depois que eu fiz 4 horinhas de caminhada, eu já tava assim... Nossa, foi uma coisa sem palavras. Enfim, aí eu voltei e comecei toda essa questão de médico, de hospital e etc. Muito difícil um diagnóstico, porque cada hora eu estava com um nódulo no meu pulmão, muitas coisas acontecendo com o meu estômago, pâncreas, muitas coisas, sabe? Eu não estava conseguindo subir um lance de escada.
Eu não estava conseguindo ir para o segundo andar da minha casa. Então eu dei uma sumida das redes sociais, enfim, fiz várias coisas que agora eu tô super bem. Super bem. Só que a gente teve que fazer um exame na quinta-feira, no dia 1º, para saber tal como estava. Na verdade, um exame que eu não vou falar um nome aqui para poder as pessoas não criarem sensacionalismo, que eu já vi que criam, não importa se é um assunto sério. E quando esse exame veio negativo, eu fiquei tão feliz que não era o que achavam que era. Fiquei tão eufórica que eu falei, é isso, vamos embora. E também eu estava no Japão, me sentindo tão bem, tão saudável, que eu falei assim, pode marcar coisas que eu tinha, porque eu tinha marcado com um balanço, eu tinha marcado show na sexta, eu ia ficar sem fazer nada no sábado, outro show no domingo, eu ia ficar sem fazer nada segunda e ontem, para poder fazer o show hoje de Kay, depois descansar mais 2 dias e meio e fazer o Carnatal. Só que quando saiu o resultado positivo dos exames no dia 1º, eu fiquei tão eufórica que eu falei, não, pode marcar. E também eu estava bem lá no Japão, que eu falei, não, vamos fazer, marca não sei o que. E eu trabalhei no sábado, trabalhei na segunda, trabalhei na terça, ontem. E foi irresponsável da minha parte, porque eu já contei, me achei bem, me senti com saúde, me senti bombando no Japão, estava tudo certo. E não liguei ao fato de que eram férias, eu estava dormindo super, eu estava descansando. E fui imprudente e trabalhei bastante nesses outros dias. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a me sentir um pouco mal. Similar a um pouquinho como ao iniciozinho de como eu estava quando eu cheguei lá no Himalaia e tal, que eu acabei nem indo para o Everest, não acabei não fazendo nada, tive que voltar. E eu aprendi, gente, que não há nada mais importante que a nossa saúde. Não há nada mais importante que cuidar da gente. Então, eu não tô mal, morrendo, não tem nada acontecendo agora comigo. Tá tudo sob controle, sabe? Tá tudo sob controle. O que a gente está fazendo aqui é fazendo tratamentos e garantindo que isso que eu estou sentindo e etc, é realmente porque eu não respeitei um tempo de voltar aos poucos ao trabalho.